Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos nesse lindo dia. Vou começar com uma palavra, glórias aleluia, no livro de Amós, para todos que está na presença do nosso Deus. Que você venha ouvir esta palavra, que a palavra de Deus venha penetrar no teu coração, porque a palavra de Deus, ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, que corta indo e voltando, fazendo a divisão da alma e espírito e juntas e medula, porque só ela é apta para discernir o pensamento de mente e coração do povo de Deus. Que você sinta abraçada pelo Espírito Santo nesta linda manhã, que Deus venha alcançar você onde estiver, que Deus venha abraçá-la com seu Espírito, sua mão poderosa, que Deus venha cobrir você com as asas da pena de sua destra, que Deus venha guardar você onde pisar, chama de vossos pés, venha dar livramento, glórias aleluia, onde você clamar a Ele vai te ouvir. Vou deixar uma palavra, uma pequena mensagem, que diz assim no livro de Amós, capítulo 1, versículo 3, que diz: assim o Senhor por 3 transgressões de Damasco e por 4 não suscitarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilho de ferro. Por isso meterei fogo à casa de Azael, fogo que consumirá os castelos de Ben-Hadad. Quebrarei a ferrolho de Damasco e limitarei o morador de Bequeate-Avém. E aqui tem o cetro de Bet-Eden, e o povo da Síria será levado em cativeiro. Aqui diz o Senhor dos Exércitos: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Gazar e por 4 não sustarei o castigo, porque levaram em cativeiro todo o povo. A palavra de Deus aqui sobre o livro de Amós. Amós foi um pequeno profeta levantado por Deus para ministrar a palavra de Deus. Amós foi um homem escolhido por Jeová para pregar para aquele povo, porque a Bíblia diz, depois da morte de Salomão, aquele povo desfrutava das gorduras e da bênção do Senhor. Mas aquele povo se rebelaram, se voltaram contra Deus, servindo outros deuses de fundição, levando aquele povo, glórias aleluia, à idolatria. Amós denunciou com força e coragem o pecado do povo de Israel. A Bíblia diz que eles estavam se levando à idolatria, à injustiça social. Amós, glórias aleluia, resgatou a dimensão ética da aliança em relação ao próximo, como parte do amor de Deus, como parte do amor divino. Deus está falando contigo sobre esta palavra. Amós foi levantado para pregar para aquele povo, assim como está escrito no pequeno versículo que eu acabei de ler. A Bíblia menciona que por 2 castigos, 3 castigos, 4 castigo, não retirarei o castigo daquele povo, porque aquele povo estava se rebelando contra o Senhor, mesmo na fartura, mesmo nas bênçãos, mesmo nas gorduras do Senhor Deus de Israel. Aquele povo se rebelaram, aquele povo se levantaram contra Deus, adorando a deuses, glórias de fundição, a deuses de Baal, de escultura. Mas Deus, Ele tem, glórias aleluia, uma palavra para mim e para você neste dia. Mesmo pecando, Deus ainda tem o amor para com você, para com o seu próximo, para com a sua família, porque a Bíblia também menciona no livro de Abacuque. Abacuque viveu, glórias aleluia, e desenvolveu o seu ministério no início do surgimento do Império Babilônico. Os babilônicos eram os caldeus que marchavam, diz a palavra de Deus, por terras largas. O rei de Judá, Joaquim, diz a palavra de Deus, a palavra de Deus diz, conduziu o povo de volta à idolatria e para longe do Senhor. Como resultado, glórias a Deus, Deus aqui está prestes a julgar a nação. Glórias a Deus, muitas nações vai ser, glórias a Deus, julgadas por causa do pecado, por causa da idolatria.
porque a palavra de Deus mesmo diz que o mundo já é do maligno. O profeta Abacuque diz a palavra de Deus, também era um profeta pequeno, de pequeno, glória, aleluia, começando, pregando a palavra. Aqui está dizendo que o profeta Abacuque estava também tendo dificuldade para entender, porque Deus iria usar uma nação pagã como os babilônicos para punir seu povo. Por que Deus ia usar aquela nação os babilônicos? Eram pessoas que marchavam por terras largas. O que é marchar por terras largas? Glórias a Deus. Pessoas má, pessoas de má conduta, pessoas, glórias a Deus, que não tinham caráter, pessoas do coração rochoso, pessoas ruins. Glórias a Deus. Aqui o livro de Abacuque faz uma oração a Deus. A Bíblia diz, glórias a Deus, que Abacuque não entenderia porque Deus estava castigando aquele povo. Mas por que Deus estava castigando? Porque aquele povo não queria, glórias, aleluia, se voltar para ele. Aquele povo não queria voltar a adorar ele. Aquele povo também, como no livro de Amós, por 4 transgressões, Deus não ia tirar o seu castigo. Por quê? Porque Deus queria punir aquele povo por causa da idolatria, por causa da prostituição, por causa estava servindo os deuses de fundição, que são os deuses de Baal. Mas aquele povo não queria se voltar, glória a Deus, a adorar a Deus, mas sim se rebelando contra ele. Quantos têm se rebelado contra o Senhor? Ei, minha irmã, meu irmão, sobre esta palavra, Deus está falando contigo neste momento. Adora ele em espírito e em verdade. Coloca todos os teus conhecimentos na palavra de Deus. Busca ele de todo entendimento, de toda a tua alma. É o primeiro mandamento da lei de Deus. Deus está falando contigo sobre esta palavra. A Bíblia diz que também no livro de Oséias se casa com Gomer. Gomer era uma mulher, glória a Deus, filha de Deblaim. Ela era infiel a Deus. Essa mulher era uma mulher prostituta. O que é a prostituição, irmã Vonete? A prostituição é adorar outros deuses. Naquela época, glória a Deus, a Bíblia diz que depois da morte de Josué, o povo de Deus voltaram a se prostituir. A prostituição representa, aleluia, servir, glória a Deus, os deuses de Baal, de fundição. Isso representa prostituição para a Deus. A Bíblia menciona depois da morte de Josué, aquele povo se rebelaram contra Deus, servindo os balins, servindo os astarotes, servindo o Deus de Baal. Mas Deus tem um amor infinito para com o teu povo. Mesmo pecando, mesmo se rebelando, ele levanta uma nação, ele levanta um profeta para pregar, para dizer a verdade e dar uma segunda chance, uma terceira chance para mim e para você. Deus está falando sobre esta palavra nesta manhã. Essa pessoa que está ouvindo esta palavra, Deus manda dizer: ei, não se revela contra ele. Busca ele em espírito e em verdade, porque só ele para levantar a tua casa, só ele para levantar a tua vida, só ele para levantar o teu ministério, só ele para dar vida, só ele para curar e só ele para salvar e libertar. Mas a Bíblia menciona que aqui Osé casa com Gomer. A Bíblia diz que esta mulher tem 3 filhos. Cada filho teve um nome simbólico. Qual o nome simbólico, irmã Vonete? O primeiro filho de glória a aleluia foi chamado de Jezreel, o que representa este nome que é glória a aleluia, literalmente significa Deus semeia. Ramanai, Deus está mandando semeia. Semeia a minha palavra. Enquanto você semeia, eu levanto a tua estrutura. Enquanto Deus está falando contigo sobre esta palavra. Semeia. Semeia a minha palavra. Enquanto tu semeia, eu entro nas tuas causas. Enquanto você semeia, eu levanto
levanta a tua estrutura. Enquanto tu semeia o trabalho no coração do teu esposo, enquanto você semeia a minha palavra, eu ressuscito, glória, aleluia, a tua vida. Eu ressuscito a tua parentela. Eu levanto o teu filho, levanto a tua filha. Eu te levanto na minha obra, eu te levanto na minha estrutura, mas semeia a palavra que Deus está falando contigo sobre esta palavra. Semeia, que cada palavra chamanarai, Deus está recebendo. Ei, continua pregando, continua acreditando que Deus está contigo. Continua a ceifar. Agora, o que é ceifar? Ceifar, irmã Ivonete, vai ceifando aí. O que é ceifar? Acabar com os planos do diabo. E se representa ceifar. Amanai. Só Deus vai ceifar os teus adversários. Deus vai ceifar, vai arrancar da tua presença, vai arrancar da tua casa o adversário que se levanta contra a tua destra. Vai se levantar, glória a Deus, vai ressuscitar os teus sonhos na presença dele. Aqui diz a palavra de Deus que diz, é ali também, glória a Deus, este nome significa literalmente Deus semeia. O primeiro filho significa isso, estava conectado ao juízo iminente do Senhor sobre a casa de Israel. O segundo filho, glória a Deus, ele põe o nome, glória a Deus, a segunda filha, ele teve uma filha também. O nome da segunda filha, glória a Deus, aleluia, ela se foi chamada de desfavorecida. No original, a forma de seu nome significa ela não recebeu nenhuma compaixão. Esse nome alerta que a compaixão de Deus havia demonstrado para com Israel. A compaixão de Deus está demonstrando para mim, para a tua casa e para a tua vida neste momento. A compaixão de Deus é tão grande, glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz que Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio. Quem tem é o diabo. Porque se ele quisesse explodir a terra num segundo, porque quantos, glória a Deus, tem revelado contra Deus? Quantos têm se levantado contra a sua destra? Quantos têm se levantado contra a sua palavra? Mas ele levanta um, levanta dois e levanta três para avisar a tua casa. Coloca a tua casa em ordem, em Manai. Ezequiel, coloca a tua casa em ordem. Ele levanta um para te avisar. Ele levanta dois para te avisar. Quando você não dá ouvido, o castigo chega na tua vida e na tua casa. Amai. Que quando Deus permite a espada descer, ninguém atira. A Bíblia diz que Davi, glória a Deus, aleluia, ele conseguiu juntar 12 tribos de Israel, mas ele não conseguiu colocar a sua casa em ordem, ele não conseguiu juntar seus filhos. Deus falou porque ele pecou, glória a Deus, aleluia, ali casando com a mulher de Urias. Depois que ele foi para a batalha e foi morto, ele se casa, mora com aquela mulher e tem um filho, mas Deus permite aquele filho descer à sepultura como um castigo, glória a Deus, aleluia, que Deus não se agradou dali do que Davi fez. Deus não se agradou do que Davi fez, e ali Deus falou que sua espada ficaria sobre a sua casa. Conseguiu juntar 12 tribos, mas não conseguiu colocar amor e união entre seus filhos. Tem gente que consegue, glória a Deus, aleluia, em nome de Cristo. Tem gente que consegue abençoar as pessoas de fora, mas a de casa não consegue alcançá-la. Tem gente que consegue abraçar as pessoas de fora, mas seus filhos, seu esposo não consegue abraçá-la. O maior testemunho como crente é dentro de sua casa, não é dentro da igreja, porque dentro da igreja todo mundo é crente. O diabo também é crente, mas ele não conhece, ele conhece a palavra, mas ele não obedece. Manai, quantos conhecem e não obedece? Levanta a tua estrutura, ouve esta palavra que Deus está falando sobre o terceiro filho. Deu à luz também o outro filho. Foi chamado de não meu povo. Esse nome simboliza a expressão do julgamento divino sobre aquela terra, sobre aquele povo. Deus tem amor infinito para a comunidade. Deus tem amor infinito para contigo, para com a tua casa. Porque mesmo pecando, mesmo se revelando, ele ainda está chamando de meu filho. Mesmo se levantando contra a destra dele, ainda fala, levanta filho, ainda te chama de filho. Ainda dá uma oportunidade, 2 e 3, pega esta oportunidade que Deus está falando contigo nesta manhã. Ouve esta palavra, que Deus é fiel para cumpri-la, glória a Deus, as promessas em nome de Jesus. O povo estaria sujeito a que diz, glória a Deus, aleluia, as maldições que recaía aos inimigos de Deus. Ali Deus ia permitir muitas maldições descer sobre aquele povo.
por causa da idolatria, por causa do pecado, mas Deus estava provando sobre a palavra. Oséia pega uma mulher chamada Gomé, mulher de prostituta, casa Oséia. Mesmo se prostituindo, eu amo. Mesmo se prostituindo e se revelando, eu estou chamando. Mesmo se prostituindo, glória, aleluia, eu dou oportunidade. Eu estou chamando de meu filho e de minha filha. Levanta que eu ainda dou oportunidade para ressuscitar filho a Abraão. Amanarai, chefe mamai. Depois de muito, glória, aleluia, aquele povo também se rebelaram contra Deus depois da morte de Josué. Mas Deus, glória, aleluia, sempre levantava um para ir adiante deles. Porque Deus queria, glória, aleluia, aquele povo adorando Ele, glorificando o seu Espírito, glorificando o seu nome. Porque Deus, o amor dele é infinito, o amor dele nunca terá fim por mim e por você, pela sua vida. Mesmo você se revelando, mesmo pecando, ele te dá uma oportunidade. Mesmo você se prostituindo, ele diz, minha filha, te levanta. Mesmo você não aceitando a sua palavra e a obra dele, ele chama pelo seu nome, ele está chamando você pelo seu nome neste momento. A Bíblia diz que Zaqueu sobe aquela figueira braba quando viu Jesus passando. A Bíblia me ensina que aquele homem era pequeno em estatura, mas naquele momento que ele sobe naquela árvore, ele queria que Deus mudasse a sua vida. Deus está falando contigo neste momento. Me busque que tu acharás, e deixa eu entrar na porta, eu entrarei, ressuscitarei os teus sonhos, a tua vida, a tua parentela. Amanarachai. E ali Deus, Jesus chega, Zaqueu, desce dessa árvore que eu hoje pousarei em sua casa. Deus está falando contigo sobre esta palavra. Eu vou pousar na tua casa, vou mudar a tua trajetória, vou mudar a tua descendência, vou mudar o teu nome, vou ressuscitar os teus sonhos, vou levantar teu esposo, vou levantar teus filhos, e todos vai me glorificar, e todos vai, glória a Deus, e dizer que sois Deus do céu e Deus da terra, que só eu para agir e edificar. Manarai. E Jesus fala, Zaqueu, vou eu pousar em sua casa. Jesus está dizendo, ei, vou pousar na tua casa, vou suscitar filho a Abraão. Mas quando Jesus fala com Zaqueu, ele diz, Zaqueu, desce, Zaqueu. Quando nós descemos na presença de Deus, Deus opera. Quando nós descemos na presença de Deus, Deus faz milagre. Quando nós descemos na presença de Deus, na humilhação, na betumação, na renúncia, pagando o preço, fechando a boca para o mundo e abrindo só na presença dele, ao fechar a nossa porta, Deus está dizendo, ei, desce na minha presença, desce que eu entro nas tuas casas, desce na minha presença que eu pego os teus projetos, desce na minha presença que eu suscito, desce na minha presença que eu levanto, desce na minha presença que eu envio o socorro, desce na minha presença que eu envio o milagre. Eu pousarei na tua casa, e quando eu entrar na tua casa, a tua vida, a tua estrutura vai mudar. Anashevel Maranaie, Rio Neshevel Aramaia. E Deus está falando contigo. Jesus disse, Zaqueu, vou pousar na tua casa, Zaqueu. Interessante que Jesus sabia do nome de Zaqueu. O interessante é que Deus sabe da minha e da tua vida. Deus sabe o teu assento ao levantar na presença dele. Deus sabe quem está com o pé no mundo, eu estou na igreja. Deus sabe quem está precisando da misericórdia dele. Deus sabe dos teus projetos. Deus sabe o que você está pensando. Deus sabe o que você está necessitado e necessitada. Deus sabe do que o milagre da qual você está clamando. Ele sabe do teu agir e teu sentar na presença dele. E naquele momento Jesus fala, Zaqueu, vou pousar na tua casa. Zaqueu era o chefe dos publicanos. O que é chefe dos publicanos, irmã Vonete? Naquela época, os publicanos eram pessoas más também, que nem os caldeus. Eles entravam nas casas, eles pegavam as ofertas, os dízimos, eles pegavam, glória, aleluia. Ele era cobrador de imposto. O que é cobrador de imposto? Ele cobrava imposto. Se pagasse 20 glórias, se fosse hoje uma comparação, se fosse pagar 20 reais, tinha que pagar 40 para eles. Ele cobrava impostos abusivos, além do permitido naquela época, para enriquecer o que? O Império Romano. Era o Império Romano que era favorecido através, glória, aleluia, do erro daquele povo. Era o Império Romano que era levantado com a fartura e as bênçãos e o trabalho daquele povo. Pessoas que ganhavam tão pouco tinham que dar, glória, aleluia, em nome de Jesus Cristo, os impostos para aquele povo. Cobrava imposto abusivo para enriquecer aquele povo. Jesus sabia do coração de Zaqueu.
Mas Zaqueu, a Bíblia diz que Zaqueu, quando Jesus pousou em sua casa, ele se arrependeu e falou que daria triplicamente, quadruplicamente o que ele havia roubado, o que ele havia pedido, o que ele havia pego daquele povo. Falou que ia devolvê-la, porque naquele momento ele estava se arrependendo. Quantos não se arrependem? Quantos, glórias a Deus, dá oportunidade e não se arrepende do vosso usar? Deus está dizendo contigo sobre esta palavra: arrependeis-vos, que é chegado o reino do céu. Arrependeis-vos, que a glória de Senhor vai entrar na tua casa e vai mudar a tua estrutura, Armanai. Porque ali ele se arrependeu, falou que ia devolvê-la tudo que ele havia pegado. Ele era chefe daquele povo, mas a partir daquele momento que teve o encontro com Jesus, ele queria que Jesus mudasse a sua descendência, a sua estrutura. Ele queria que Jesus mudasse, glória a Deus, o seu jeito de agir e de pensar. E naquele momento Jesus fala: certamente suscita o filho a Abraão. Pela fé dele, ele está sendo perdoada. Pela fé dele, Jesus estava escrevendo uma nova história na vida dele. Jesus quer escrever uma nova história na minha e na tua vida. Jesus quer escrever uma nova história. Mateus também, glória a Deus, era publicano, trabalhava para aquele povo, glória a Deus, mas ele também se arrependeu, glória a Deus, e Jesus deu uma oportunidade também para ele glorificar. Ele foi chamado como discípulo. Mateus, ei, Jesus está te chamando como discípulo. Jesus está chamando como semeador da palavra. Jesus está te chamando para dar uma nova oportunidade, uma nova vida para você. Jesus está te chamando para você ser levita e pregador de sua palavra. Jesus está te chamando, glória a aleluia, para você edificar o nome dele, glória a Deus, sobre a terra. O que é edificar, irmão Vonete? Semear. O que é semear? Colocar no coração daqueles que não acreditam na sua palavra e na sua redenção, que só ele cura, ressuscita, salva, liberta e transforma. Jesus quer transformar a tua vida. Ele está te chamando neste momento. Zaqueu, desce. Zaqueu, desce na minha presença. Quando nós descemos, Deus nos alcança. Tem gente que não sabe, glória a Deus, o que você passa. Tem gente que não sabe o que você necessita, mas Deus sabe. A Bíblia menciona que depois da morte de José, veio um novo reino naquela terra que não conhecia a história de José. Tem gente que não conhece a minha e a tua história. Tem gente que não conhece a tua história, zomba, critica, ainda aponta o dedo, ei. Tem gente que não conhece, mas Jesus conhece a tua história. Ele sabe o que você precisa, o que você necessita. Porque naquele momento ele sabia da história de Zaqueu. Ele sabia da história de Mateus, que precisava de sua misericórdia. Tem pessoas que precisam ouvir esta palavra. Você precisa da misericórdia de Deus para ser alcançada. Olha o amor infinito para com Deus, para com o seu povo. Permite Oséia casar com uma mulher de prostituição, provando para aquele povo que estava no pecado, na idolatria, na prostituição, mas ele chamava de filho, dando uma oportunidade. Olha o infinito amor de Deus para com o seu povo, dá o seu filho unigênito para ser crucificado. Ei, você daria o seu filho para ser crucificado? Ei, depois de Deus, só quem Abraão ia crucificar o seu filho, mas Deus falou: não, Abraão, ali o cordeiro, ei, Deus vai prover o cordeiro. Glória a Deus, o que Deus colocou ali foi a providência divina. A providência divina vai chegar no momento certo na tua vida e na tua casa. A providência divina vai chegar nas tuas portas e entrar por a tua casa. O que você está precisando, porque Deus sabe que você precisa, Deus sabe que você necessita. Eu te entrego a tua vida nos planos do Senhor, que quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, Ele entra com a providência. Hamanai, Eneshevo Aramai. Deus está falando contigo sobre esta palavra. Deixa suscitar filho, meu filho Abraão, pela fé. Hamanai. Deus quer levantar uma nação adoradora de sua palavra. Deus quer levantar uma nação, glória, aleluia, porque se eu fosse olhar lá na terra, para a terra, não via nenhum justo, como não viu, glória, no tempo de Noé. Não havia nenhum justo sobre a terra, mas Ele está chamando você de filha. Filha, levanta. Filho, levanta. Deixa eu suscitar filho Abraão pela fé, pela descendência. Vai conquistar povos e nações e multidões. Vou levantar na minha presença. Vou ressuscitar. Vou levantar. E manaraiai. Nesevoa. Ei, acredita em vossa palavra, que Ele é fiel para cumpri-la. O que Ele te prometeu, eu não sei, mas Ele sabe, você sabe que você tem clamado a Ele. Recebe essa palavra neste momento. Deus está falando contigo. Acredita, persista,
Não desista, que Ele está contigo, pegando as tuas causas, os teus projetos, ressuscitando, te levantando, te limpando, tirando a mágoa do coração, o ódio, o rancor. Deixa Deus trabalhar, porque aquele homem queria que Jesus mudasse, Zaqueu, a sua vida. Ele não media esforço em subir naquela árvore. Aquela árvore era cheia de espinhos, mas mesmo assim, quantos lugares espinhosos nós temos andado, mas nós temos glorificado. Quantos lugares espinhosos nós temos colocado os pés, mas se Deus fala, coloca, que eu estou à vossa fronte para te dar vitória e livramento. Confia que quando Ele manda, Ele se garante na minha e na tua vitória. Mas deixa Jesus pousar na tua casa. A tua casa é a porta do teu coração. Deixa Jesus entrar neste coração. Deixa Ele moldar Ele, purificar Ele com o sangue dEle. Que Ele vai te chamar de filho, de filha na presença dEle. Deixa Ele habitar no teu lar, na tua casa. Porque Ele vai suscitar filhos a Abraão. Ele vai suscitar os teus sonhos. Ele vai te erguer e te levantar. E aquele que não dava nada por você ainda vai te abraçar. Ei, acredita sobre esta palavra que Deus está falando contigo neste momento. Pega esta palavra, vai pegando. Se você está confiando no Senhor, vai pegando esta palavra. Deus manda dizer sobre esta palavra. Ele ainda manda sobre o céu e sobre a terra. Não tem outro além dele. Confia nesta palavra que Ele está dizendo. Eu suscito, eu levanto, eu curo, eu ressuscito e eu dou, glórias, aleluia, os presentes enviados do céu, as dádivas. O que é as dádivas? Ele te levanta e te dá os teus projetos nas tuas mãos. E você, glórias, aleluia, no momento certo vai dizer, obrigada, meu Senhor, por ter acreditado. Essas são as dádivas que Ele vai te enviar. Manarachai. São os talentos que Ele vai te dar, sabedoria e conhecimento para você glorificar. Ele vai te dar sabedoria e conhecimento para você adorar. Ele vai te dar conhecimento e sabedoria para você edificar o nome dEle. Onde você pisar a chama dos pés, onde tiver espinho, não importa. Ele vai te calçar com um sapato de fogo. Ele vai te dar autoridade para você pisar na serpente de escorpião. E o nome dEle vem ser glorificado. Onde pisar a chama dos pés, o nome dEle vai ser edificado. E você vai levantado como guarda fiel à sua palavra. Receba esta palavra neste momento. Que Deus está falando contigo. Persista. Deus está contigo nessa jornada. Não importa o deserto que você tem andado. Não importa as lágrimas que você tem derramado. Não importa as lanças que você tem andado por cima. Mesmo por cima das lanças glorifica. Mesmo por cima das lanças. O que é andar por cima das lanças? Isso representa sangue derramado e sofrimento. Jesus, enquanto orava, as gotas de suor se escorria pelo chão, se transformava em grande gota de sangue. Ali era o seu sofrimento. No momento certo, Deus enviou o socorro. Ele pediu, afasta de mim esse cálice. Tem dia que estamos, glórias a Deus, tão sofrido, tão aquebrantado, que nós não temos força nem para levantar da cama. Mas quando nós clamamos a Deus, Ele envia anjo para nos erguer a cada dia. E o Senhor não me venha ser glorificado na nossa fraqueza. A carne é fraca, mas o Espírito é forte para te entregar a tua vitória. O Espírito é forte para você ser levantado na presença de Deus. O Espírito é forte para te dar livramento. O Espírito é forte para você glorificar o nome de Deus de Israel e dizer, Deus do céu, Deus da terra, contempla as minhas lágrimas, perdoa as minhas falhas, as minhas transgressões, porque Deus é fiel para te levantar a cada dia e dar mais uma nova chance na presença dEle e mais uma oportunidade. Quanta oportunidade Deus tem te dado, quantos livramentos Deus tem te dado. Muitas vezes você não tem tempo nem para agradecer, muitas vezes você tem tempo para tudo, para ir uma festa, para ir uma balada, para ir na casa do vizinho, glórias, aleluia. Mas você não tem tempo para deixar 1h, 2 horas para o Senhor. Quantas pessoas, glória, estão no mundo da perdição, precisando da sua misericórdia. Tem tempo para tudo, mas para glorificar não. Amai, Shevi, Manai. A nossa vida é curta sobre a terra. A Bíblia diz que o máximo que um ser humano pode chegar é 120 anos. E ainda é de cansaço e fadiga e sofrimento. Mas muitas das vezes pessoas encontram tempo para tudo. Mas para engrandecer o Senhor não tem tempo. Para engrandecer a presença do nosso Deus e agradecer pelos projetos, pelas bênçãos, pelas dádivas enviadas, pela sua glória, nunca tem tempo. Deixa um tempinho para o Senhor, que Ele vai suscitar a tua casa, a tua parentela. Aqui sobre essa palavra que eu acabei de, glórias a Deus, de pregar para você, para mim e para você, isso serve esta palavra também.
que a cada dia nós precisamos da misericórdia, da glória e da luz do nosso Deus, porque sem Ele nós não conseguimos viver. Estamos até agora na presença dEle, porque a misericórdia dEle foi alcançada. Que a misericórdia do Senhor continua sendo alcançada na tua casa, levantando a tua família. Que Satanás, ele tenta destruir a todo momento, mas que Deus vem te abraçar pelo seu Espírito neste momento, e te dá força para continuar pelejando e guerreando, e te dá força para você continuar acreditando que vai ter dias melhores na presença dEle. Tem dia que glórias, nós achamos que Satanás vai nos esmagar, porque a fúria do diabo é muito grande. Mas quando nós adoramos Espírito em verdade ao Senhor, quando nós glorificamos e descemos na presença dEle, Ele envia anjo para nos alimentar com sua palavra, com seu Espírito. Ele nos envia anjo para nos contemplar. Ele envia anjo, glórias, aleluia, para abrir mais uma porta e dizer: filho, persista. Aqui mais uma porta aberta, não sei qual a porta, meu irmão e minha irmã, que você está clamando a Deus neste momento. Mas pega esta palavra. Pega esta palavra que o Deus está contigo, você não está no deserto sozinha. Eu não sei o que você tem passado, o que você tem sofrido. Você que não para de sofrer, de chorar, acha que vai morrer nesse sofrimento. Acredita nesse Deus, porque Ele suscita, glórias, aleluia, aqueles que estão caídos. Ele levanta aqueles que acham que não tem mais força para se levantar. Pega esta palavra neste momento, que o nosso Deus vem te contemplar neste momento, contemplar tuas lágrimas e transformar todas lágrimas em sorriso. Receba essa palavra pelo sangue de Jesus Cristo. Eu vos apresento a todos na mão do Senhor todas as nações. Te apresento ao Senhor aos quatro cantos desta terra. Que Deus vem colocar guardião aos quatro cantos da terra, brindando e livrando o seu povo de toda investida de Satanás. Receba essa palavra neste momento. Eu vos entrego ao Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.